Hoje estou trazendo um desenho diferente, tá bom? Vou buscar fazer assim, de forma simples, suave e devagar, gente. Eu não sei trabalhar depressa, tá? Afinal, a gente, quando vem para nossas pinturas, não é para estressar, né? Pelo contrário, é para acalmar, tá? Se você não tiver paciência, ore, pede a Deus antes de começar. Peça coragem, peça força, ânimo e, principalmente, que ele esteja sempre aqui juntinho com você, te orientando nas cores, na escolha das tintas, forma de fazer, a paciência que precisa muito, tá? E a gente vem trabalhando com calma, mas tem que estar aqui juntinho com o nosso Deus, tá bom? Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. E vamos para a nossa linda pintura. Vou fazer aqui uma misturinha, uma pinceladinha e pouquinho do siena. Não precisa lavar o pincel, basta pegar com cuidado para não sujar o sépia. Não misture tudo, misture um pouco de cada vez. Porque se a gente precisar usar, né, um pouquinho mais de cada cor, a gente tem aqui, tá? Já no pratinho, olha, clareador. Quero aqui tudo bem ralinho, a minha tinta. Ei, Jesus, gente, vocês não têm noção de como eu botei, ó. Vou até virar aqui, ó, pra você ver, ó. Olha aqui, sem olhar pra ali. Veja como ela ficou, uma em cima da outra, sem virar, graças a Deus. Já pensou se vira esse sépia aqui? Agora eu tô olhando pra ali e falei, ué, menina, é assim que acontece, tá? As coisas com a gente. Então, gente, a gente enfia a mão dentro do vidro, da tampa. Olha, a gente consegue botar o cabo do pincel dentro. É um negócio assim, bem doidinho, mas é bom. Aqui eu vou fazer esses, tá vendo, ó? Esse meiozinho que é bem sombreadinho, porque está dentro dessa rosquinha, tá? É o fundo dela. Mas não é um tom tão escuro, por isso estou fazendo essa misturinha. Então, com esse pincelzinho aqui mesmo, estou com o pincel número 2 da Condo, eu vou começar a preencher esses pontos mais escuros. Vou fazer bem facinho, é para quem está começando. Então, veja que eu começo aqui, essa aqui é um pedaço, né, que está embaixo dessa. Eu começo aqui por esse meiozinho que ela tem, né? A rosquinha tem aquele meiozinho. Faço nessa aqui também. Faz assim pelo cantinho e vai olhando bem a foto de referência, tá? Para você não se perder. Viu que eu deixei aqui um pedacinho e esse pedacinho aqui de cima é mais clarinho. Esse é um pedacinho pequenininho, ó. Eu tô fazendo primeiro dos mais escuros, tá? Aqui, mas faça, olha, bem rente a rosquinha de cima é pro miolinho dela. Vamos dizer que isso aqui seja o miolinho, parece, né? Tá vendo? Ó, vou deixar esse pedacinho aqui sem as partes dessa aqui de baixo, tá? Nessa aqui não tem, aqui é um pedacinho pequenininho. Um pouquinho do amarelo pele, né? Que hoje é amarelo pêssego, sei lá. Essa aqui que está em cima. Sobre essa misturinha, eu vou fazer, vou passar um pouquinho dessa, porque embaixo dessa que eu tô fazendo aqui, ó, aparece um pedacinho de uma outra.
E eu não posso deixar sem pintar também. Aqui tem só um pingo aqui, só com a misturinha ali do siena com o sépia. Vou escurecer só um pouquinho mais aqui. Pincel número 2, vou escurecer só um pouquinho mais aqui. Com o pincel 0 também da Condor, a tinta da Acrylex. Tecido Santa Margarida, muito bom, eu recomendo, tá? Aqui eu vou fazer, ó, um contorninho apenas com esse pincelzinho zerinho. Ele é bonitinho, engraçadinho, delicado. Aqui, veja que eu deixei aqui uma marca. Cuidado, tem que apagar, deixei mais fraquinhos. Deixei mais fraquinho, que é para você ver daí, tá? Vou pegar um pingo do sépia puro nesse pedacinho aqui de cima. Aqui é o sépia puro, tá? Por isso que eu te falei, né? Para não misturar tudo. Aqui, pingo. É um pingo de tinta, mas é mais escuro. Agora eu vou sujar nesse pele, porque eu vou trazendo aqui, ó. Aqui não é difícil, tá? Não fique com medo, não se assuste, não tenha medo de fazer, faça mesmo, gente. Ele tem quase um, tá vendo? Ó, um detalhe aqui. Eu vou buscar seguir bem parecido. Como eu disse, nunca vamos conseguir, né? Pouquinho do pele puro, vou trazendo pra cá, ó. Com essa misturinha aqui. Olha, passa e sempre vem trazendo aqui para dentro desse miolinho mais escuro, tá? E assim você segue a ordem do desenho. Aqui também tem um fundo mais escuro e essa beirinha aqui, ó, do miolinho um pouquinho mais claro. Aqui, nesse pedacinho que eu disse que vai ficar embaixo do douradinho, eu não vou botar, mas só vou fazer aqui, ó, esse pedacinho, tá? Com essa misturinha, vou só marcar. A parte que ficou maior aqui dentro eu não vou botar, porque eu vou botar um douradinho. Com um pouquinho do amarelo, pêssego, pele, pêssego, sei lá. Vou botar aqui só um pouquinho, olha, naquela que eu fiz. Clareador, ainda estou com esse pincel, tá? Rapidinho aqui para aproveitar esse pedacinho, né? Um pouquinho do siena, um pouquinho do sépia, bem pouquinho. Vou lavar o pincel, que entre uma e outra tem uns sombreadinhos, porque é fundo. Passa um pouquinho dessa misturinha, a mistureba, né? Vou tentar pegar um pouquinho desse sépia puro, porque é pouquinho, então não preciso mais fazer misturinha. Aqui não é o miolinho dela, tá? Aqui são as sombras de fundo. E esse pedacinho aqui é o mínimo, mas primeiro eu vou fazer ela, para ver qual é o espaço aqui de sombra. Aqui, o pincel tá número 0, gente, porque olha o tamanho disso aqui. Sujo ali no mais claro e tento sujar no sépia, aqui também, um pouquinho, tá?
aí vem, fica até aqui. O sépia puro e tem um pedacinho aqui, ó. Clareador, vamos espalhar isso aqui bonitinho. Isso aqui já é sombra de fundo da soperinha, tá? E veja aqui, olha. E eu já borrei. Aqui, tá vendo? Olha que pedacinho pequenininho. Aqui, nesta beirinha, vou passar só um pingo. Olha, vou pegar o clareador com o que está no pincel. Não, aqui é o fundinho dela, mas eu não vou pintar todo, ó. Vou deixando uma bordinha sem essa tinta, como eu deixei aqui. Bem, aqui eu ia precisar de um caramelo. Gente, o meu caramelo acabou. Ficou tão ralinho que eu fui botando água, porque eu misturo minhas tintas com água, tá? Água mineral, água filtrada. Graças a Deus nunca estraguei tinta por causa disso. É o que sempre tivemos, a água é a base da vida, né? Assim como nossas culturas. Com esse pincel eu vou fazer uma misturinha, vou tentar chegar perto aqui do caramelo, com o amarelo, pele, pêssego, sei lá, olha. Vou fazer pouco, porque aqui eu vou usar pouco. Já tô pegando mesmo com esse pincel. Esse aqui são 3 zeros da Contour, tá? Ele é próprio para contorno. Olha, que é para você ver que vai ser mesmo o mínimo. Porque eu preciso aqui de um meio vermelhinho, mas não é. Desculpa, aquele vermelhão, tá? Olha. Veja que eu vou misturando aqui, tentando alcançar a cor que eu acho que esteja certo ali para mim. Viu que eu não misturei todo, deixei um pouquinho, tá vendo? Ó? Deixei um pouquinho de cada. Com o pincel número 2, eu vou começar por essa aqui. Vou molhar primeiro no clareador ou molhar nessa misturinha que eu fiz agora. Esta parte aqui de baixo, ela é meio assim vermelhinha. Não ficou parecido, não ficou igual o caramelo, mas ficou uma cor bonitinha, tá? E a gente não pode, né, deixar de fazer nossas pinturas por falta de determinada tinta. Temos que saber fazer a misturinha. O pincel número 6, esse aqui já tá bem gasto, tá? Molho também primeiro no clareador, molho nessa tinta, porque aqui é um espacinho maior. E veja que eu vou seguir a ordem do desenho, tá arredondado, né? Mas sempre seguindo, tá? Não pode esquecer de acompanhar esse detalhe aqui, tá? Olha. Pego um pouquinho aqui do pele puro e vou ao encontro dessa misturinha que eu fiz. Olha só, um movimento circular bem pequenininho, tá? Bem pequenininho, para ficar manchinha mesmo aqui. Com o pinguinho do cerâmica puro, bem nesse pedacinho aqui, ó. É mais escurinho, então eu venho subindo com o pele puro e clareador. Olha, veja que eu vou circulando esse pincel, mas de forma que eu não deforme a minha rosquinha, tá? Veja só, que pouquinho. Pego um pouquinho dessa misturinha e vou seguir por aqui. Fecha não, telefone preguiçoso. O telefone que tá com a minha foto de referência do biscoitinho.
e vou trabalhar sobre, tá vendo, ó? Sem deixar muito vermelho, sem deixar uma cor, deixando mais esse pedacinho só aqui, tá? Venho com o amarelo pele puro, ou pêssego, será? Vou falar amarelo pele. Quando eu falar amarelo pele, você já sabe que tá? Ó, vou pegando um pouquinho dessa misturinha, vou pegando o clareador. Veja que aqui praticamente não ficou tinta. Eu estou com o pincel apenas sujo aqui em cima, porque eu venho com uma tinta aqui em cima, tá? A gente trabalha com tinta sobre tinta, por isso pingo de tinta. Tirando marca, tenho mais desse cerâmica puro, porque também, tá vendo, ó? Até a direção dessa aqui de baixo tem essa corzinha. Limpo o pincel, movimentinho pequeno, circular, vou subindo aqui, ó. Agora também venho com o palha, tá? Molho um pouquinho aqui no clareador, um pouquinho do palha, tiro o excesso aqui no meu paninho, porque vou começar daqui. Pincel sobre leve, tá? Sobre leve. Esse pedacinho aqui é mais clarinho. E veja que eu vou circular meu pincel por aqui com movimentos pequenos também. E esse palha eu caminho com ele desta forma, deixando o movimento de uns desenhozinhos nela aqui, tá? Olha, veja que eu venho com o pincel de lado, pequenininho movimento, sem acabar com aquelas cores que eu deixei. E vou trazendo para cá, sem pegar tinta, apenas o que está no pincel. Vamos mesmo trabalhando esta parte mais aqui, ó, deixando o ladinho dela mais com o pele, tá? E de forma suave, passo aqui, ó, bem suave. Por isso que eu te falei, para fazer antes, deixar secar, para depois a gente vir trabalhando aqui. Vou pegar um pouquinho dessa misturinha aqui do cerâmica com o palha, bem pouquinho, porque tem um pedacinho aqui. Com o pincel número 2 e vou acertar aqui, tá vendo, ó? Esse pedacinho aqui ficando bem clarinho, tá? Mas com o pincel também pequeno, a gente precisa dar o movimento da rosquinha, tá? Aqui eu tenho um risco, ó, um risco mesmo, tá? Deixo por aqui, lavo o pincel,
Com um pouquinho do palha, bem pouquinho do ladinho do pincel, eu vou arrumar isso aqui, ó. Olha, bem pouquinho, tá? E fica clarinho mesmo isso aqui. Ela não fica assim, certinha, contornada, fica todo bagunçadinho, tá? Aqui é o palha sobre o risco, olha, como eu venho com o pincel, ó, tá? Enviesado, trazendo aqui pra cima. Olha, pego clareador, ó, pego um pouquinho do clareador, vou trazendo esse palha pra cá. Mas olha que eu caminho sobre ela, né? Na mesma direção que ela está. Pego, começo ali e com o movimento do meu pincel mesmo, ele vem, tá vendo? Trabalhando aqui, ó. Com o palha, com o palha, vou trabalhar sobre, olha. Clareador, para ajudar a unir essas tintas, vou passando sobre o carbono. E veja que com esse pincel eu venho, tá vendo? Olha, o movimentinho circular pequeno aqui dentro, mas sem deformar a rosquinha, tá? Aqui tem um pedacinho, mas ficou, né, embaixo da base aqui, ó. Espalho bem pra cobrir toda a traminha. Esse pedaço, tá conseguindo, gente? Olha aqui, tem uma corzinha também. Passo, veja que eu vou circulando aqui, mantendo o desenho dela até aqui embaixo. Molho no clareador e faço aqui também, ó. Menos, tá? Um pouquinho só mais claro. Então, gente, isso aqui é paciência, tá? É observação, é olhar o que precisa, o que não precisa. Vou catar só mais um pouquinho desse cerâmica, que já não tem a ver como rende, né? Esse cerâmica, tem que saber trabalhar com ele, que ele é perigoso aqui, tá? Olha, esse cantinho aqui, depois eu acerto. Vou lavar o pincel com um pouquinho do palha. Eu vou pegar aqui, ó, nessa, quase na direção dessa, porque tem um, olha o pincel como vem com o ladinho dele, olha como eu venho trabalhando com esse pincel e deixando apenas, tá vendo aqui, ó, entre aquela cor bonitinha que eu fiz, ó, e estico até essa aqui, tá? Com palha, pedacinho aqui é mais clarinho, não espalho tanto. Um pouquinho do areia, essas cores são muito bonitinhas pra gente fazer esses detalhes, tá? Com o pincel em pé, eu vou pegar aqui, ó, o meu siena natural e ver que eu peguei e não sujei, mas pega assim, ó, pincel em pé, tá? E vou misturar aqui. Clareador, não vou misturar todo assim como eu fiz nas outras, tá vendo? Ó? Fica bonitinho também, tá? Essas coresinhas pra gente fazer pão, fazer biscoitinho, muito bom.
Vou fazer essa última aqui. Preciso dessa aqui mais moreninha, por isso eu pego um pouquinho mais aqui do siena natural. Essa aqui é bem moreninha, gente, mas não é um moreninho vermelhinho como essas, tá? E vou aqui, ó, passando pincel número 6 ainda. Peraí, Dagmar, faltou ali, ó, um pedacinho, que eu não quero borrar o pano, mas se passar um pouquinho não tem problema não, tá? Com esse pincel de novo, um pinguinho apenas do sépia, vou botar aqui do lado, ó, do lado da misturinha que eu fiz, tá? Mesmo número 6. E a pontinha dele, eu vou pegar, olha, um pingo da misturinha do siena com areia. Vou sujar um pinguinho mesmo aqui, ó, no sépia. Pingo de nada, porque ela tem uma manchinha saindo daqui, olha, arredondando isso, ó. E vê que não é nada, tá? Mas são coisas que a gente não pode riscar tudo, senão a gente depois não consegue apagar tamanho risco dentro de um negócio tão pequenininho aqui, tá? Olha, só mais um pouquinho para marcar melhor, aqui, ó. E com essa mesma misturinha, tá vendo? Agora eu misturei todo. Ó, agora eu misturei essa daquele pingo do sépia. Porque aqui é mais escurinho isso aqui. Não nada de cerâmica. Deixo aqui todo, tá? Olha o pinguinho que é. Um pouquinho do clareador e veja, né? Que não tem nada praticamente aqui. Porque é esse nada que eu vou passar aqui, ó. Pouquinho nesse cantinho, tem do sépia, bem pouquinho, deixo ali e vou passar aqui também. Bem nesse cantinho, viro o pincel que não tem tinta e vou trabalhar esse nada de sépia aqui. Sépia, eu vou marcar aqui, ó, como eu fiz, eu vou avivar isso aqui só um pouquinho. Lavei o pincel, vem aqui, ó, no pele puro. Limpo o pincel. Venho no palha puro, nada de tinta. E lindinha, menina menor que você tá, tá, filhinha? E com esse palha puro, ela tem um contorninho aqui. Bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Depois a gente acerta isso aqui com o pincel ainda pequenininho, tá? Ficando clarinho aqui, essa marca aqui, com o pele puro. Vou preencher toda essa aqui, ó. Mas, gente, é pensamento de tinta, tá? É pensamento de tinta.
catar esse pingo aqui também, que já não tem, ó. A sujeirinha que tiver ali no prato é a que eu vou pegar, tá? Porque, ó, clareador junto com o pinguinho dessa misturinha, eu vou circular aqui, ó, sobre o risco do carbono, tá? E aperte um pouquinho o pincel para tirar risco do carbono. O pingo do sépia, quase nada. Pingo, é pingo mesmo, gente, é pingo. Porque aqui, nesse pedacinho, olha que pinguinho, tá? Que pinguinho. E vou fazer uma leve marcação aqui, ó. Leve mesmo, tá? E agora aqui nesse cantinho. Ela tem uma manchinha aqui, por isso eu faço só... Opa! É tão pouco sépia, gente, que até eu perdi. Aqui ela tem uma manchinha, eu deixo só com esse do que tá no pincel. Palha sobre o areia, fica lindo. Aqui é bem clarinho. E vou invadindo esse pingo de sépia que eu passei aqui, quase acabando com essa manchinha. Pinguinho do clareador. Quando eu chego aqui, eu desço pinguinho apenas com ela, tá? Pingo. Pingo de nada. Sem lavar o pincel, com palha. Desculpa aí, gente, com pele, muita tinta. Com areia agora. A gente bota a cor e tira a cor, tá? É assim que funciona isso aqui. Com essa sujeirinha apenas ali da misturinha, eu vou e aqui também. Você viu? Botei cor, tirei cor, repeti a minha outra cor, a mesma e outra. Essa aqui, vou preencher toda, só deixo aqui, ó, a partezinha do dourado, tá? Ó, vou preencher toda essa aqui com o palha puro. Preenchi, respeitando aqui o douradinho, esse pedacinho depois eu passo com o pincel menor e venho apenas agora com o pele, tá? Apesar dessa aqui estar essa está embaixo dessa, ela é mais clara do que essa aqui, tá? Então, gosto sempre de falar isso nos meus vídeos. Não é, tá vendo? Olha, aqui tem a marquinha do lápis do carbono, que eu fui marcando, né? Nem pra mim, nem pra você aí se perder, tá? Porque depois apaga, a gente já tira a forma do desenho. Aí tem que secar e depois você vem fazendo riscando sobre a pintura pronta, e eu não gosto, tá? Depois eu trabalho ali com pincel pequenininho. Então, aqui é praticamente
essas duas cores. Vai ter uma tinta branca aqui depois, como nas outras. Nessa aqui, que está embaixo dessa e dessa, eu vou trabalhar com areia. É a cor que a gente vê, tá? A gente vai tentando aqui, né? Reproduzir. Limpo o pincel com um pinguinho do areia. Segue daí uma areia, não, filhinha. Com um pouquinho do pele. Muita tinta. Olha, pouquinho do pele. Um pingo apenas do siena natural, gente, é um nada de tinta, tá? É um nada mesmo. E agora eu vou caminhar com esse pincel apenas sujinho, veja. Aqui, ó. Escureço só mais um pouquinho aqui. Com esse pinguinho que está no pincel, eu vou... Opa, não veio nada. Vou limpar aqui, vou passar um cadinho no clareador para não ter que pegar o limpo no meu pano, porque eu vou caminhar com ela aqui, ó. E é dessa forma que eu vejo ali. E a gente vai tentando fazer, tá? Vou marcar só um pouquinho mais. É nada, só apenas o que ficou ali, tá? Lavo o pincel com o palha. Eu vou pegar aqui. Limpo o pincel com o ladinho dele. Vou trabalhando essa tinta aqui, tá? Faz um pinguinho, só um pinguinho mesmo do palha. Um pingo do clareador, vou ajustar essas tintas. Você vê que ficou clarinho aqui, moreninho aqui e clarinho aqui, tá? Então, você vê que vão mudando as cores, mas dentro do mesmo contexto. Agora, essa daqui, gente, olha, essa vai ser feita igual a essa, tá? Preste atenção assim nas cores que eu falo, o nome das tintas. Essa aqui vai ser igual a essa. Essa daqui de baixo também, tá? Essa aqui vai ser igual a essa, só mais escurinho aqui no cantinho. Essa aqui de baixo vai ser escurinho como aqui, tá vendo? Como essa, só que o escurinho dessa tá aqui. Essas coisas, quando a gente faz essas montagens, nas sombras não ficam tudo no lugar só. As luzes, as partes mais iluminadas não fica tudo no lugar só. Então, porque elas se misturam. No final da história, tudo sai no mesmo ponto, luz e sombra, tá? É pra gente que aparece assim. E a gente vai respeitando. Então, eu vou adiantar aqui as outras, para não ficar um vídeo longo demais, gente, e já volto, tá? Esta aqui não tem aquela sombra de fundo, mas tem a sombra porque está aqui embaixo dessa barra, né? Que eu vou fazer o douradinho, tá? Por isso eu trouxe essa misturinha, um pingo de nada. Cerâmica, cerâmica aqui, pouquinho. Pinguinho apenas do siena natural. Não quero botar sépia aqui, porque se eu ponho sépia aqui, vai escurecer muito, né? Diferenciando muito das outras. E já tem as sombras de fundo com o palha, porque é bem clarinho isso aqui, ó, tá? Olha, um pouquinho do clareador,
o palha, e agora eu vou trabalhando essa tinta, respeitando aquela sombrinha de nada ali e aqui. Assim, né? Não é difícil. Enquanto aqui vai secando, eu vou fazer essa bordinha e esse pezinho, porque assim eu deixo secar tudo junto para voltar e fazer a transparência, tá? Pincel número 4, com o amarelo ouro, eu vou preencher toda essa bordinha, toda essa aqui, tá? E já posso também preencher essa aqui de baixo, ó, porque eu preencho tudo isso aqui e aqui já volto. Passei o amarelo ouro aqui e aqui também bem rapidinho, que para não secar, tá? Deixei aqui, ó, um pedacinho aqui embaixo, que faz parte ainda aqui dessa mesinha, que eu fiz aqui de qualquer jeitinho, tá? Esse lado aqui é mais sombreado, por isso eu venho com o siena natural sobre o amarelo ouro. Depois escureço um pouquinho mais com o sépia, tá? Caminho mais ou menos até aqui. O pincel número 4, se você não conseguir, pega o menor. Esse pedacinho que é fininho, eu deixei para fazer com o pincelzinho de contorno. Com um pouquinho do amarelo canário. Faço um pedacinho aqui. Lavo o pincel. Pouquinho apenas do marfim, bem pouquinho. Vou passar aqui, pouquinho, tá? E onde eu estou passando esse marfim, eu venho com a tinta branca, tá? Marfim aqui também, ó. Passo o marfim, depois eu clareio com a tinta branca, tá? É a base pro marfim. Daqui eu venho diretamente com o sépia. Pinguinho do sépia, bem pouquinho. Vou escurecer um pouquinho mais, aproveitar que eu tô com esse pincel aqui. Deixa uma separaçãozinha que eu venho com a outra cor. E sépia, rapidinho aqui, tá? Pra não secar. Sobre o siena, aqui tá o sépia sobre o amarelo ouro. Aqui está o sépia sobre o siena. Caminho até aqui mais ou menos. Lavo o pincel. Venho com um pouquinho do siena aqui também. Avanço o mínimo aqui pra cima. Lavo o pincel. Esse pedacinho aqui de baixo. Passo o siena. Nesse pedacinho aqui. Passo o siena um pouquinho mais. Vê que ele forma um desenho aqui. Com o marfim sobre esse amarelo ouro. Aqui eu venho com a tinta branca também. Lavo o pincel. Pinguinho do sépia, bem pouquinho, vou passar sobre esse siena que eu passei aqui. Espalho bem.
passo aqui também. Olha, mantenho esse desenho aqui, tá? Depois volto com o pincel de contorno no número 0 para arrumar isso aqui. Com o pincel número 0, vou acertar aqui. É mais escuro isso aqui, mas não tem aqui a tinta preta, tá? É o sépia. Com sépia ainda. Sigo aqui, ó, arrumando esse desenho. Lavo o pincel com o amarelo ouro de novo. Eu vou passar aqui, olha, embaixo desse sépia. Pouquinho apenas aqui. Com a tinta branca, vou passar aqui, não vou cobrir todo esse amarelinho, que eu passei o marfim, tá? Sobre o amarelo ouro. E vou trabalhando essa tinta branca aqui. Essa tinta vai secar, vai sumir um pouco e a gente vem e arruma, tá? Porque ela é clarinha mesmo. Aqui também. E vou morrendo com ela pra cá. Eu vou morrendo não, ela vem morrendo pra cá. Tá cedo pra isso. Deixa eu morrer, deixa a tinta morrer aqui no lugar. Tá vendo, ó? Aqui é o amarelo ouro. Pincel número 0, porque é pequenininho, tá? Ó. Com esse amarelo ouro, eu circulo esse sépia aqui. Lavo o pincel com o pingo da tinta branca sobre esse amarelo ouro, tá? Ó, sigo também com ele até aqui, ó. Aí se eu posso seguir ele, eu posso, né? E com esse sépia, eu vou acertar aqui. Ele segue até aqui embaixo. Mas eu mantenho o amarelo ouro aqui e esse branquinho aqui em cima. Essa parte da tinta branca, ela vai secar um pouquinho. Aí eu venho e arrumo, passo um pouquinho mais em cima. Enquanto isso aqui vai secando tudo para fazer a nossa transparência, tá bom? Vou fazer esse pedacinho aqui, que é igual a esse. Fiz esse pedacinho aqui. Aqui eu venho com um pouquinho do amarelo ouro, bem nesse pedacinho aqui, olha. Entre esses dois sépias, tá? Sem lavar o pincel, não tem tinta aqui no meu pincel, cuidado para não sujar a tinta branca. Tem uma tinta branquinha aqui também, ó. E aqui, olha, também, tá? Amarelinho ouro. Lavo o pincel com um pinguinho mesmo da tinta branca. Limpo o pincel. Vou arrumar também esse sépia aqui embaixo, que é um pouquinho maior, tá? E assim, agora eu deixo secar tudo aqui. Nessa loucinha aqui transparente, ela não tem muito aqui cinza,
tá? Normalmente, né, sempre tem um cinza, a transparência sempre tem uma louça de porcelana branca, sempre tem um cinza, né? Mas aqui eu vejo aqui bem pertinho um azulzinho. Então eu resolvi botar o azul bebê porque é suave, delicado. E antes que ali seque, já passo logo aqui e já seca tudo junto. Quando eu voltar é só para fazer acabamento. Então eu pensei, já vou logo fazer também. Porque para você fazer a parte do vidro, né, você precisa estar com tudo aqui pintado, que faz parte, né, da louça. Então, olha aqui, é o azulzinho apenas, não passo mais nada, passo apenas o azul bebê. Aí venho nesse pedacinho aqui também. E só que nesse pedacinho. Quando eu voltar aqui arrumando essa parte da mesa, aí eu vou diminuir aqui, deixando no tamanho certo ali da minha pintura, tá? Minha pintura aqui, gente, é bem pequenininha, não é grande não, tá? Sobre o risco do carbono, já apago logo. Ele vem até aqui. Cuidado para não borrar ali, né? A parte já. Arrumei e deixo, tá? Agora vai secar. Aqui, entre a tinta branca aquele pingo de tinta branca que eu passei aqui e o sépia, veja que eu passo uma linha também com esse azul bebê, quase nada de tinta, tá? Não vai aparecer muito o azul porque está sobre outra tinta. Olha só, e pingo, tá? Uma termina aqui e a outra mais uma frente um pouquinho, ó. Sobre aquele que eu passei, sobre o amarelo ouro, sobre a tinta branca, tá? Então, ó, bonitinho, né? Tá bom? Então, agora sim eu deixo secar. Bom, gente, assim eu vou parando por aqui nessa primeira parte. Tem ainda alguns detalhes aqui para terminar, né? Tem a transparência. Eu espero que você goste desse vídeo, que você assista. Se você gostar, compartilhe, dê o seu like, divida com alguém, tá? Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.